Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Estamos começando a semana, segunda-feira, semana muito boa, né, para todos nós botafoguenses, começando do jeito que a gente gosta, né? E se você tiver chance, oportunidade, né, hoje, vista a sua camisa do Fogão, né, que é sempre bom a gente ostentar, né, a alvinegra. Eu não tô com a minha aqui ainda, mas vou colocar. Gente, bom, acho que todo mundo teve um ótimo domingo. Quem não acompanhou, eu acabei lançando o vídeo de ontem, né? Excepcionalmente ali por volta das 5 da tarde. Até agradeço que o vídeo está performando super bem, né? Naturalmente a torcida alvinegra aí muito animada, né? Com o resultado de ontem no Clássico. O GE trouxe uma informação interessante sobre o João Cardoso. Quem é João Cardoso? É um dos membros da comissão técnica do Arthur Jorge, e ele é um cara que faz um trabalho específico de treinamento de bola parada, né? A gente viu ontem o primeiro gol do Botafogo surgiu justamente numa jogada como essa. Inclusive, o que o Botafogo tem feito no escanteio, né? Manda dois jogadores ali para o escanteio, um destro, outro canhoto, até para confundir a defesa adversária, para saber, né, como é que a bola vai ser batida, né? Um escanteio mais fechado ou um escanteio mais aberto, né? Então, um gol do Luiz Henrique aí, uma jogada ensaiada. Não é o primeiro gol que sai nesse campeonato, tá? Por jogada ensaiada. Teve, olha, gol do Danilo Barbosa contra o Cruzeiro, foi bola parada, do Júnior Santos e do Savarino contra o Juventude, e agora esse gol do Luiz Henrique contra o Flamengo. Então, um trabalho bem importante, e a matéria do GE, inclusive, fala também do trabalho lá no Arsenal também, né? Que também tem essa mesma característica, né? O atual líder da Premier League, o Arsenal, subiu muito de produção, passou a ter muitos gols também de bola parada quando começou esse trabalho por lá com o bravo Mikel Arteta, que é o treinador lá do Arsenal para bolas paradas. Então, mais uma coisa aí bem interessante, novidade, né, nessa comissão técnica do Arthur Jorge. Arthur Jorge, que aliás, gente, eu falei por alto ontem, né, da coletiva de imprensa dele, e achei bem bacana essa fala dele. Assim, claro que ele deu importância, né, histórica de vencer um clássico contra um grande rival, né, jogando, entre aspas, fora de casa, né, o jogo era a mando do Flamengo, mas também ele tratou de lidar como apenas mais um jogo, né, apenas mais um jogo, porque é justamente isso. Por mais que a gente veja que o Botafogo entrou com a faca nos dentes, querendo muito vencer, né, tem que realmente saber contextualizar as coisas. Não adianta em 38 rodadas o Botafogo achar que foi campeão porque venceu do Flamengo, né? Óbvio que o torcedor, né, a gente fica muito feliz, é o jogo talvez que a gente mais queira vencer, né, no campeonato, mas a maneira como o Arthur Jorge tem lidado com isso tem sido muito boa, né? Então ele frisou bem que, olha, são 3 pontos, né? A gente entende toda a história, né, do clássico, mas é apenas mais um jogo, né? Então, muito bom. Ele foi perguntado também na coletiva de imprensa sobre a parte de como que ele trabalhava o mental dos jogadores, já que é óbvio, esse assunto volta um pouquinho à tona, já que o Botafogo assumiu, né? É o assunto aqui que a gente vai tratar hoje. O Botafogo assumiu a liderança do campeonato após 4 rodadas. E querendo ou não, né, gera esse gatilho, né, gera esse flashback de 2023, quando o Botafogo também vence o Flamengo e assume a liderança na 4ª rodada, né? Então, parece que um filme ali se repetindo, né? E aí o Arthur Jorge falou que essa parte realmente mental, essa parte de trabalhar o mental dos jogadores, ele dá muita importância. Ele falou assim, se vocês pesquisarem um pouco, eu lá no Braga já falava muito desse assunto, né? Mas eu acho legal isso, que ele, ao mesmo tempo que ele dá importância ao assunto, ele não fica também revivendo ali 2023. Ele fala, lógico, né, porque o jornalista perguntou, né? Você deve ter visto que ano passado o Botafogo fez um grande primeiro turno, depois caiu no segundo, né? E aí ele falou, lógico que eu sei a história, né? Acompanho as coisas, mas o que os jogadores do Botafogo, né, os jogadores de modo geral, precisam se preocupar, e aí ele chamou de, acho que o vírus, né, dos tempos atuais, que é com as redes sociais, né? E isso fica a dica, né, para todos nós
meros mortais, mesmo não sendo jogadores. É exatamente isso, né? As redes sociais, às vezes, envenenam demais, né? Eu fico imaginando quem está ali, os jogadores de futebol, né? Eles têm muito essa questão, né? Eles têm milhões de seguidores, né? Depois de uma grande vitória como ontem, milhões de pessoas elogiando, aplaudindo, enaltecendo, né? Mas, em compensação, quando acontece uma derrota, na mesma proporção, às vezes, vem as críticas, né? Então, o Arthur Jorge pautou bem isso, achei bem interessante, que não adianta a gente ficar nessa gangorra a cada 3 dias, porque justamente, né, a gente tem jogos aí praticamente 2 vezes na semana, né? Então, a cada 3 dias não adianta a gente ficar... Ganhamos um jogo, nossa, vamos ser campeões. Ou perdemos uma partida, o trabalho não está sendo bem feito, está tudo perdido, né? Então, achei bem legal aí o Arthur Jorge falando sobre essa parte. É um assunto que às vezes parece cansativo, o torcedor do Botafogo quer se livrar desse assunto 2023, né? Mas inevitavelmente volta à pauta, ainda mais quando o Botafogo começa de novo líder, né? Eu até brinquei ontem aqui no vídeo, eu vi também outros canais também brincando com isso, com segue o líder, seremos, né? E é a forma que a gente tem que lidar mesmo com isso. É claro que cada ano, cada campeonato tem a sua história, né? A gente espera que o Botafogo hoje seja um Botafogo, com certeza, né, mais amadurecido do que era o do ano passado, né? Tem uma entrevista até recente que o Júnior Santos deu, em que ele fala sobre isso, né? Que o que mantém de pé os jogadores, né, é o sonho, né, de conquistar um título grande pelo Botafogo. E foi bem legal essa fala do Júnior Santos, porque realmente se o cara... e aí dá para a gente comparar com as nossas vidas, né, de modo geral. Se a gente ficar ali focado só nos problemas, né, nos momentos difíceis que a gente enfrenta no dia a dia, a gente não sai desse buraco, né? Então fica aí também essa lição aí para todos nós. No fundo, o futebol tem essa graça, né, tem essa paixão que desperta na gente, porque ele acaba sendo também, né, uma forma da gente encarar a vida, né? É meio que uma repetição da vida, né? Nos altos e baixos, né? Sempre, se a gente ganha, a gente tem que continuar se provando, né? Como na vida. E se a gente perde, a gente sempre tem o próximo jogo para se recuperar. Mas depois dessa pausa aqui aleatória, falando aí dessa parte mental, né? Hoje de manhã no Bom Dia, né? O Lofredo, André Lofredo, comentarista, falou coisas interessantes, né? Basicamente, resumindo, eu vou abrir aspas aqui para o Lofredo, mas o principal que ele falou, que obviamente o torcedor do nosso adversário não deve estar feliz, é que eles pouparam o time 2 vezes, né? Primeiro contra o Palmeiras eles pouparam o time, porque era gramado sintético e tal, depois pouparam também grande parte dos jogadores lá na altitude contra o Bolívar, né? Para enfrentar o Botafogo, né? O Flamengo estava realmente, como sempre, né? Encarando o clássico como o grande jogo, né? Então vamos poupar com o Palmeiras, vamos poupar na Libertadores para focar. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada poupar. E aí o torcedor rubro-negro tá pistola, né, pelo lado deles lá, mas é problema deles, né? Com o Tite, com o time, enfim. Não fica Tite não, né? Não fica triste. Deixa eu abrir aspas aqui para o Lofredo. Botafogo é líder com méritos, venceu o Flamengo por 2-0, grande vitória, foi um domínio das ações por parte do Botafogo. O Flamengo começou criando oportunidades, mas foram poucas. Foi aquele domínio que eu falei ontem no vídeo, né? Aquele domínio ali sem ser contundente, né? Trocou o goleiro do Botafogo, que é o John, né? Aí foi boa essa do Lofredo. O Gatito foi pro banco, mas não dá nem para saber porque a bola não ia lá. A bola não ia no John, não dava para testar o John. O Botafogo fez gol em jogada ensaiada, acabei de falar isso. O técnico chegou agora e olha que coisa, né? O Flamengo tentou sempre colocar a bola na área para ver no que dava e os contra-ataques foram aparecendo para o Botafogo. Arthur Jorge fez alterações que deram resultado. Houve domínio do jogo e do estádio, tá? Mesmo com a torcida em menor número, por conta do regulamento, né? O Botafogo só ficou com 10% dos ingressos. O Botafogo dominou em campo e nas arquibancadas, isso aí, né? Várias postagens, vários memes, vários vídeos viralizando, né? Tem um aí que eu já vi que é uma torcedora do Flamengo, assustada, que ela falou, nossa, eu pensei, olha só a torcida do Flamengo, aí mostra-se todo o espaço que a torcida do Flamengo ocupou, né, no Maracanã,
e eu achei que ia chegar aqui, ia estar uma festa, gritaria, só eu que estou gritando, o resto está todo mundo calado. E eles lá do Botafogo, que estão... ela falou que tinham 4 torcedores do Botafogo, né? Para dizer que era a torcida pequena, ela provavelmente não sabe, né? Que tem essa questão do regulamento. Mas enfim, aí dizendo, eles não param de cantar, só eles que cantam e tal. Então isso aí viralizou e certamente hoje, durante o dia, vão aparecer outras imagens aí do tipo. Mais uma vez a torcida do Botafogo dando um show, né? E a do nosso adversário simplesmente assistindo, né? Como deve ser. Gente, ainda o Lofredo, tá? No segundo gol, o Flamengo reclama de falta no Fabrício Bruno. O árbitro não deu, seguiu. Foi uma trombadinha de corpo no corpo, não dá para reclamar, ainda mais jogador forte, né? No caso do Fabrício. O Flamengo poupou no fim de semana contra o Palmeiras, por causa do gramado sintético, e no meio da semana contra o Bolívar por ser altitude. Mas a poupança não rendeu nada. Poupou 2 vezes para perder para o Botafogo. Esse resultado vai colocar bastante pressão no trabalho do Tite, foi o que eu acabei de falar, né? Porque o torcedor não curtiu poupar e não apresentar resultado. Pelo Botafogo, voltamos a 2023, a parte boa de 2023. Então aí algumas falas do Lofredo, que considera que o Botafogo é um dos favoritos ao título, mas não o favorito, né? Aí a gente tem que concordar com ele. O próprio Arthur Jorge também falou, né, na coletiva ontem, que o Campeonato Brasileiro ali, normalmente tem uns 8 times que brigam pelo título, né? Apenas um vai ganhar, outros 7 vão ficar ali só na expectativa, né? Por enquanto, né, esse iniciozinho de campeonato, muito difícil de falar, algumas equipes ali, além do próprio Botafogo, né, o Atlético Mineiro, que ainda não perdeu no campeonato, o Bragantino também acho que ainda não perdeu, o Internacional, são equipes que a gente vê que estão... o Atlético Paranaense também é sempre uma equipe muito forte, né, especialmente jogando nos seus domínios, são as equipes que despontam ali, mas o Botafogo hoje é o líder com 9 pontos, 1 ponto à frente do Galo, né? Vamos lá, vamos para a próxima notícia. Gente, a imprensa de modo geral, tá? Pelo que eu vi, todo mundo concordou que a atuação do Klaus foi boa, que não houve falta no segundo gol, como o Bruno Henrique chorou, né? Chorão danado, chorou ali pós-jogo, né? Tentou umas falas ali confusas, enfim, tentou reclamar, tentou botar a culpa na arbitragem. Então, assim, de modo geral, o que eu vi, né, ninguém disse que da imprensa teve coragem de dizer que foi falta, né? Lance normal. O que acontece é que às vezes na arbitragem brasileira, né, é um lance, por isso que o jogador do Flamengo justamente se joga, né? Ele se joga, acho que até o Mansur comentou isso, porque a arbitragem brasileira tende a dar esse tipo de falta para defesa, assim, tipo aquele não me comprometa, né? Ainda mais no final do jogo, tava 1-0, né? Mas naturalmente não houve nada, né? Foi simplesmente o jogador do Flamengo ali cavou, né? Que foi até o áudio do VAR divulgado pela CBF, né? Cavou forte, cavou bastante ali essa falta, não aconteceu exatamente nada. O Arthur Jorge também foi perguntado sobre o que falta o Botafogo. Naturalmente é um início de trabalho, muita coisa ainda a ser feita, né? E ele falou justamente que ainda falta aumentar a intensidade, né? Dar mais valor à ideia, segundo o Arthur Jorge. Deixa eu abrir umas aspas aqui para ele sobre isso. Conseguimos nessa altura ver alguma ideia do que pretendo para a equipe. Então já está indo muito bem, né? Não completamente, não totalmente em cima de alguns princípios. Estruturalmente, dentro das dinâmicas, já estamos muito perto disso. Falta aumentar a intensidade, acrescentar mais valor à ideia, tá? Sobre a Copa do Brasil, ele falou o seguinte: a Copa é uma competição, Copa do Brasil, é uma competição também muito importante, vamos também dar o nosso melhor, é uma competição eliminatória, portanto, diferente dessa longa maratona que é o Brasileirão, né? Mas onde procuraremos também ser competitivos. Tivemos o sorteio que nos obriga a competir contra uma equipe muito bem preparada, forte. Serão 2 jogos de grande exigência e esperamos dar resposta para ultrapassar esses jogos e seguir em frente, né? Projetou o Arthur Jorge aí sobre esse duelo com o Vitória, né? Gente, teve também uma fala aqui engraçada do Milton Neves, né? Sempre polêmico, Milton Neves. Ele falou que cutucou o Flamengo, né? Falou que o Flamengo sofreu demais diante do Botafogo e com a cruel altitude do Rio de Janeiro. Claro, fazendo a referência aí ao Flamengo ter atribuído, né, a derrota do meio de semana
a altitude lá de La Paz. Dessa vez não teve altitude, claro, teve só muito calor, né? Já falei disso aqui ontem, mas evidentemente para as duas equipes, né? Botafogo e Flamengo, aliás, ambos os treinadores falaram, né, da questão do horário, né? E falando também do Tite, né? O Tite reconheceu os méritos do Botafogo na vitória sobre o Flamengo, né? Reconheceu o Botafogo como o vencedor do clássico, porque isso é uma coisa também interessante da gente falar, né? Apesar daqui a gente falar de Botafogo, mas o torcedor rubro-negro, ele tem historicamente, né, essa linha de pensamento. O torcedor do rubro-negro, ele tem claro que não todos, né, mas assim, tem uma empáfia, né, tem um nariz em pé, assim, de tipo, se o Flamengo perdeu para o Botafogo, não é porque o Botafogo teve méritos, é porque eles falharam em alguma coisa, ou então, no caso ontem, tentaram atribuir aí a culpa ao calor, à arbitragem, ao texto, enfim, começam a achar culpas, né, assim, como sendo assim um absurdo o Flamengo ter perdido um jogo, e não deveriam se espantar, até porque desde 2019, né, que o Flamengo não consegue vencer o Botafogo quando quando é o mandatário do jogo no Brasileirão. Então já está ficando aí uma tradição, acho que foi só um empate e 3 vitórias do Botafogo, contando com aquele jogo lá em Brasília também, né, quando o Flamengo é mandante. E eu espero realmente que no segundo turno o Botafogo vença no Newton Santos. Tá faltando isso pra gente, uma vitória como foi a de ontem, né? Convincente, enfim, uma vitória no nosso campo, né? No Newton Santos, diante do Flamengo, né? Estamos precisando disso, acho que esse ano sai. Deixa eu ver aqui mais. Gente, destoando aí da imprensa de modo geral, sempre tem, né, alguém para destoar. O jornalista aqui, nossa, muito tempo que eu não via falar dele, da Jovem Pan, também não acompanha a Jovem Pan. O Flávio Prado, né, paulista, né, lá do programa Canelada, deu uma canelada mesmo. Falou que o Botafogo jogou como time pequeno, retrancado, jogando só no contra-ataque. Então sempre tem alguém que quer jogar para as massas, né, quer de repente fazer sucesso aí com a torcida do Flamengo. Então, destoando com a imprensa em geral que elogiou a tática do Botafogo, a performance do Botafogo, as mexidas do Arthur Jorge, o Flávio Prado foi na contramão disso tudo, dizendo que o Flamengo poderia ter feito um gol no primeiro tempo. O Botafogo jogou como time pequeno, segundo ele, o tempo todo, fechado, tentando contra-ataque, chegava e não conseguia finalizar. Luiz Araújo e Arrascaeta não estavam num dia bom. Então ele sempre tem, parece que ele pegou esse discurso, né, de muito torcedor flamenguista, que é olhar só para o próprio umbigo, né? É um defeito, né, que muitos rubro-negros têm, né? Volto a dizer, não são todos, de assim, só olhar para o mundinho deles, né? Assim, se o Flamengo perdeu é porque alguma coisa eles fizeram errado, mas não gostam de dar méritos, né? De admitir que foram superados, né? Será que eles também não admitem que a torcida do Botafogo deu um show, né? E mais uma vez calou a torcida deles, né? Difícil para eles, eles não gostam muito de reconhecer. Gente, o Fogão Net publicou aqui um estudo, deixa eu ver até se eu dou crédito, acho que é do próprio Fogão Net, que divide o campeonato em blocos de 6 jogos, é bem interessante. Então, por exemplo, o Botafogo já fez 4 partidas até aqui, né, o Botafogo é líder graças ao empate do Internacional ontem, com o Atlético Goianiense, empate do Bragantino, que foi buscar um empate lá no Castelão contra o Fortaleza, né? O Atlético Paranaense também empatou. Enfim, os nossos adversários ali diretos que poderiam fazer frente acabaram não vencendo seus jogos. Então, por isso, e hoje às 8 da noite tem ainda o clássico no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, mas não vai alterar a nossa liderança. A gente fecha a 4ª rodada realmente como líder, né, do campeonato com 9 pontos. Então, as 4 primeiras rodadas, né, e aí nesse bloco imaginário aí de 6, né, o Botafogo tem o jogo com o Bahia no próximo domingo e depois vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza. Então tem toda uma expectativa de pontos, né? Por exemplo, nesses 6 jogos, pensando em título, teria que fazer 12 pontos. Quer dizer, é isso mesmo? Em 18 possíveis, fazer 12 só? É curioso, né? Não. Em 4 jogos possíveis, o Botafogo fez 9,
para título seria 12 pontos, que seria ganhar todos os jogos. Agora sim, agora eu entendi. Então, nos 12 possíveis até agora, por exemplo, o Botafogo atingiu 9 pontos, que seria a marca para pré-Libertadores. Então, o desempenho do Botafogo até aqui no campeonato é um desempenho para pegar pré-Libertadores. Libertadores seria 10 pontos e título 12. Então, acho que deu para entender. Permanência, aí o Vasco, outras equipes aí que começam mal o campeonato, né? Cuiabá, que ainda não pontuou, tem que começar a prestar atenção. Permanência seria 7 pontos, achando alta essa pontuação. Enfim, Sul-Americana 8, pré-Libertadores 9, Libertadores 10 e título 12. Então, esses seriam os 6 primeiros jogos. Vamos dar só um repasse aqui no que seria o próximo bloco, né, do que vai ser, na verdade, o próximo bloco de 6 partidas, depois do Fortaleza. O Botafogo pega o Corinthians, que ontem despachou o Fluminense 3-0 lá na Arena Corinthians. Depois o Botafogo pega o próprio Fluminense no Newton Santos, vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, recebe o Atlético Paranaense no Rio, vai a Criciúma enfrentar o Criciúma, né, que despachou o Vasco no sábado, e depois o Botafogo recebe o Bragantino no Newton Santos. É o próximo bloco de 6 partidas. Então é legal a gente ficar analisando realmente de 6 em 6, é interessante. Bom, enfim, não vou falar aqui, senão daqui a pouco eu vou falar a tabela inteira. Mas é bacana essa projeção, né? Tipo, desses 6 jogos aqui, a gente tem que fazer pelo menos tantos pontos e tal. Verdade é que, como diz o Arthur Jorge, cada jogo o Botafogo tem que disputar os 3 pontos, tem a mesma importância, né? Claro que ontem é uma vitória que o torcedor almeja muito, né? E está muito feliz, estamos todos felizes, mas vale os mesmos 3 pontos, de repente, que foi, por exemplo, ganhar do Atlético Goianiense em casa, né? Beleza, galera? Deixa eu dar só um repasse aqui, já estamos com 22 minutos. Quando a gente é líder aqui, por mais que seja início de campeonato, é gostoso a gente ficar saboreando aqui as estatísticas, né? Vamos dar só um repasse aqui da próxima rodada dos jogos. Fluminense recebe o Atlético Mineiro no sábado. Ainda no sábado o Corinthians recebe o Fortaleza. Também no sábado o Bragantino recebe o Flamengo. Mais um jogo duro aí pro Flamengo. O Cruzeiro pega o Internacional no Mineirão. O Cruzeiro, galera, que já está sendo vendida a SAF pelo Ronaldo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa notícia, né? Ronaldo durou pouco tempo aí à frente do Cruzeiro, pelo menos ele anunciou num jantar, né? Essa intenção, parece que isso aí já é algo considerado aí, inclusive o Autuori está de saída, né, do Cruzeiro por conta disso. Depois no domingo, jogos de domingo, o Grêmio recebe o Criciúma, já deu para ver que o Criciúma não vai ser um visitante fácil, né? Vide aí o jogo de São Januário. O Vitória pega no Barradão São Paulo, 4 da tarde, jogo da televisão. Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, também às 4, pega o Vasco, jogo duríssimo para o Vasco. E aí tem o nosso jogo às 6h30 contra o Bahia no Newton Santos. Também no mesmo horário, o Cuiabá recebendo o Palmeiras. Dessa vez não deve ter o confronto Daverson e Palmeiras, porque o Daverson está afastado lá no Cuiabá. E na segunda-feira, fechando a próxima rodada, a 5ª rodada, lá em Caxias do Sul, Juventude recebendo o Atlético Goianiense. Então essa aí é a próxima rodada. Lembrando que na quinta-feira tem Copa do Brasil, tem Botafogo e Vitória. E como a gente falou, né, o Arthur Jorge aí vai ter que dar uma rodada, né, no elenco para a gente aguentar essa maratona de partidas. Depois do Bahia tem já a LDU, que é uma outra decisão aí pra gente, dessa vez pela Libertadores, galera. Por hora é só. Deixa eu ver se tem alguma notícia aí de última hora para passar para vocês. Mas é aquela segunda-feira preguiçosa. Hoje o tempinho tá nublado aqui no Rio, tá? Pelo menos aqui na Zona Oeste tá nublado. Não tá aquele calorão que foi ontem durante o jogo, né? Mas é isso, beleza? Deixa o like, comenta aí embaixo. E muito obrigado pelo prestígio de sempre. Se você não é inscrito, não deixa de se inscrever. E se você está no Instagram e não segue o nosso @, segue lá, canal Botafogo Digital. Tudo junto, dá aquela moralzinha, beleza? Tamo junto, abraço, fogão pra cima.